uma história que tenta transitar entre a figura do astro e a figura do homem. E quando eu digo tenta, é porque a primeira ela até alcança, já a segunda fica só na superficialidade mesmo. E aqui eu estou me referindo ao filme Jay Kelly, que depois de estrear em Veneza deste ano e também passar por outros festivais, chegou no catálogo da Netflix na última semana. E Jay Kelly é dirigido pelo Noah Baumbach e tem o roteiro do Noah com a Emily Mortimer. Esse é um filme que eu não desgostei dele, não é um filme que foi uma experiência para mim desprazerosa de ver, mas ao mesmo tempo é um filme que parece que ele não acrescenta muito, sabe? Assim, a sensação de quando ele termina é de que a gente viu aquela história, mas a gente não se envolve muito com aquilo que está sendo apresentado para a gente. Principalmente aquilo que o personagem está envolvendo o personagem do George Clooney, que é o Jay Kelly. Então, nesse filme, o George Clooney vive esse personagem, que é o protagonista, chamado Jay Kelly, que é um astro, um ator muito famoso de Hollywood, e que tem uma carreira muito bem posicionada na indústria cinematográfica, mas a vida pessoal dele, quando a gente vai ver, ela já vai por outro caminho, principalmente na relação que ele tem com as duas filhas. Então o filme ele vai explorar um pouco desse aspecto da carreira do Jay Kelly e também tentar trazer aspectos da vida pessoal que vão dizer de uma certa quebra entre aquilo que ele acreditava que ele era e aquilo que de fato ele é. E essa tentativa de cisão entre a persona do artista, do ator, e a figura desse homem, eu acho que ela poderia ser interessante para poder realmente criar, né? Acho que conflitos internos e que a gente pudesse conhecer um pouco mais do Jay Kelly para além daquilo que ele apresenta na superfície, né? Aquilo que se conhece dele nesse aspecto da fama. Só que quando o filme tenta fazer isso e ir para esse lado mais íntimo, ele acaba sempre recuando. E esse eu acho que é um grande problema do roteiro de Jay Kelly, porque a gente nunca consegue se aproximar de fato desse personagem. Eu até fiz uma brincadeira sobre esse roteiro de Jay Kelly, dizendo que ele é um roteiro que morde e assopra. Porque de fato é um roteiro que ele traz alguns conflitos que eu acho que poderiam trazer, né, algum tipo de confronto para o personagem, mas é como se ele sempre recuasse desse confronto, como se ele tentasse proteger o próprio personagem disso que vai aparecendo para ele. Então, acho que nesse ponto é que o filme perde a força dele, se torna muitas vezes até vazio nesse aspecto mais íntimo da vida. Até porque conflitos e questões não vão faltar para o personagem. Esse não é o problema. Assim, está lidando com algumas coisas que eu acho que poderiam ser potencialmente interessantes para serem desenvolvidas. Ele acabou de terminar um projeto, um filme, e nesse intervalo ele vai ter que lidar com a morte de um diretor que ele conhece, que era próximo a ele, também a saída da filha mais nova de casa e, junto disso, questões mal resolvidas com a filha mais velha, que traz muito esse lado desse pai ausente, que em muitos momentos acaba escolhendo a carreira em detrimento da própria filha. E tem também um reencontro com um ex-colega que ele não via há muitos anos, e esse ex-colega com o qual ele começou até a gente pode pensar a carreira de ator, os dois queriam ser atores, e o Jay Kelly consegue e esse ex-colega não, ele vai acusá-lo de que o Jay Kelly teria se aproveitado de oportunidades que ele poderia ter se sobressaído, e a gente vai ver que tem uma questão envolvendo isso realmente, que Jay Kelly acaba tirando proveito de um certo lugar ali para conseguir realmente o que ele quer. Então, tudo isso poderia realmente provocar uma cisão, né, nesse artista, né, que parece que é intocável. Só que o que acontece é que eu acho que tudo isso, embora seja abordado,
a perspectiva que o Jay Kelly vai tomar é sempre de um distanciamento. Então é como se ele mais assistisse a isso do que ele sentisse o que de fato está acontecendo ali. Tanto que as escolhas que o Noah Baumbach vai trazer nesse momento são escolhas que às vezes envolvem flashbacks ou então conversas que o personagem imagina que está tendo. Então, assim, é sempre muito desse lugar que parece que protege ele, ao mesmo tempo que tem o confronto, tem o conflito, tem uma proteção para que ele não tenha que lidar com isso muito de frente. E aí a impressão que fica é que o Jay Kelly é sempre esse ator que está em cena, seja quando ele realmente está atuando no âmbito do trabalho, seja quando ele está na vida dele, sabe? Fica tudo parecendo um pouco performático demais. E aí o que eu fico pensando, tanto na direção do Noah Baumbach quanto no próprio roteiro do filme, é que eu acho que tem um certo ideal que se coloca, né, desse astro, né, dessa persona do astro, e que quando o filme precisa tocar no real da vida é que ele não consegue. É como se ele cedesse muito mais aos caprichos do Jay Kelly do que a atravessamentos que poderiam, de fato, reposicionar ele em lugares diferentes e acho que mais interessantes. Quando eu disse que o filme, para mim, não foi uma experiência desprazerosa, eu acho que tem dois elementos aí que contribuem para isso, porque, como eu disse, o roteiro tem esse esvaziamento desse lado, acho que realmente íntimo, que poderia ser interessante para o filme, né, para a visão que a gente tem do próprio Jay Kelly. Então, acho que duas coisas que funcionam ali. Primeiro é o próprio George Clooney, né, que interpreta esse personagem, e eu acho que o George Clooney é um ator carismático. Então, acho que isso acaba trazendo, ainda que um personagem distante, mas que vai ter ali o seu carisma. E uma outra coisa, e essa sim, eu acho que é a melhor coisa que tem no filme, é o Adam Sandler, que interpreta o Ron. O Ron, ele é um amigo, agente do Jay Kelly, e ele vai realmente estar atrelado a esse lado empresarial, né, para poder gerir a carreira do Jay Kelly, mas ele também tem um lado mais afetuoso, realmente de se preocupar com o Jay Kelly para além da própria carreira. Então o Ron às vezes vai abrir mão da própria vida pessoal dele para poder cuidar, tá ali do lado do Jay Kelly. E o Adam Sandler tá realmente muito bem no papel, tem tido um reconhecimento para ele na temporada de prêmios e eu acho que é merecido, porque é de longe ali realmente o melhor personagem do filme e o que eu acho que mais funciona. Porque o Ron, ele vai de fato trazer as vulnerabilidades dele para a cena, então é um personagem que também tem muitas questões que envolvem a carreira e a vida pessoal, e ele vai trazer isso de uma maneira muito clara, sabe? Não tem esse aspecto de tentar ficar posando, né? Em um determinado papel. Então, eu acho que isso é interessante, sabe? É um personagem que realmente a gente consegue acessar a ele e se envolver realmente com aquilo que ele traz. Só que aí eu acho que isso cria um desbalanço, sabe? Entre o Ron e o Jay Kelly. E é uma coisa que eu fiquei pensando, que é quase como se o filme dissesse: o agente, a gente pode, essa pessoa que trabalha, né, para o Jay Kelly, que não é esse astro, a gente pode mostrar, né, as vulnerabilidades e deixar que isso apareça. Já o artista, né, o astro, né, a estrela, não. Ele tem que ficar nesse lugar mais inatingível. E tem uma cena que me marca e que eu acho que traz um pouco desse pedestal aí do Jay Kelly, que está mais ali no desfecho do filme. Eu vou só comentar brevemente, não vai ter nenhum spoiler. Em que o Ron está enfrentando uma questão delicada na carreira dele, e aí ele vai convocar, né, o Jay Kelly para, na verdade, vai relembrar o Jay Kelly de um compromisso que ele tinha assumido. E o Jay Kelly vai dançar, sabe? Então, é isso que eu disse desse roteiro, né, que
que ele traz o confronto, ele traz a responsabilidade, mas ao mesmo tempo que ele traz, ele tira, porque ele não vai de fato colocar o personagem de frente com isso. Eu acho que o Jake ele passa pelas coisas, mas ele não sente o peso que isso tem para ele e principalmente para os outros que estão ali ao redor dele. Jake Kelly fica assim como esse filme que não é exatamente desprazeroso, mas que se torna uma experiência morna, em que as oportunidades de confrontar o protagonista dão sempre um passo atrás, deixando de lado caminhos que poderiam criar questões e não ressentimentos vazios. E essas foram as minhas impressões de Jake Kelly, e eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos novos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima!